Olá pessoal, tudo bem com vocês? O material para nossa aula de hoje já está organizado? Se ainda não, corre lá enquanto eu estou retirando a minha máscara. Na aula passada, aprendemos que, além da densidade, os materiais podem ter características como resistência, permeabilidade e impermeabilidade. Vimos através de uma história que a escolha errada dos materiais para a construção de uma casa pode colocar nossas vidas em perigo. E por último, testamos nossos conhecimentos com desafios de matemática. Hoje, iniciamos um novo tema para nossas aulas do mês de novembro. Esse mês, pessoal, é muito especial, porque no dia 20 de novembro comemoramos o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território nacional. Esta data foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que lutou contra a escravidão lá no Nordeste do Brasil. A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição da população negra na sociedade. Afinal, as gerações de afro-brasileiros que sucederam a época de escravidão sofreram e ainda sofrem diversos níveis de preconceito. Por isso, a temática do mês de novembro é a África de todos nós, sempre articulando os componentes curriculares de ciências, literatura e linguagem e matemática. Então vamos começar nossa aula porque conhecimento e informação nunca é demais. Em nossas últimas aulas, estamos falando sobre a propriedade física dos materiais. Já falamos sobre densidade, falamos sobre resistência e também falamos sobre impermeabilidade. Mas você já entendeu com clareza o que são as propriedades físicas do material? Bem, na aula de hoje vamos fazer uma recapitulação entendendo passo a passo o significado do que estamos estudando. Antes de falar sobre propriedade dos materiais, precisamos entender o que são materiais. Você saberia me dizer o que são materiais? Então, pessoal, materiais são compostos de matéria, ou seja, é a substância da qual as coisas são feitas, né? Ou os objetos. De tudo que os objetos são feitos, ali é um material. Observem aqui, olha esta casa aqui. Essa casa ela é bem tradicional lá no sul do Brasil. Em várias cidades que a gente visita, o sul do Brasil, encontramos casas iguais a essa. Você saberia me dizer qual material que foi utilizado na construção dessa casa? Se você observar bem, você vai responder que foi a madeira. Então, a madeira é o material utilizado para a construção dessa casa. E olha que interessante, pessoal. Os materiais, eles estão organizados em dois grupos. Nós podemos dizer que existem os materiais naturais, que são os materiais existentes na natureza. A gente pode dar o exemplo como a pedra, a seda, a madeira, as roupas de algodão, né? O couro. Todos esses materiais são provenientes da natureza. Logo, nós consideramos eles como materiais naturais. Mas nós também temos os materiais artificiais, que são feitos pelo homem, quando tem a intervenção do homem. Desses materiais, nós podemos dizer o plástico, panelas, vidros e as fibras artificiais. Todos esses materiais são produzidos através de alguma reação química colocada pelo homem. Uma outra coisa interessante, pessoal, é a gente poder observar os materiais
e dizer do que eles são feitos. Por exemplo, nós temos aqui vários objetos, correto? Você poderia me dizer do que cada um é feito? Olha só, na primeira imagem nós temos algumas sacolas. Na segunda imagem nós temos uma panela. Na terceira, duas cadeiras. E na quarta nós temos um jarro. Se você falou que a primeira imagem é feita de papel, você acertou, é isso mesmo. E a panela? De qual material que é feita a panela que nós utilizamos para fazer comida aí em casa? Elas são feitas de metal. E essas duas cadeiras aqui? Existem outros materiais, mas especificamente essas duas cadeiras são feitas de madeira, isso mesmo. E esse jarro lindo aqui, pessoal, para colocar água, colocar suco, de que ele é feito? Qual o material? É feito de vidro, isso mesmo, muito bem. E olha só, pessoal, observando esses materiais aqui, a gente pode dizer que os materiais têm dois tipos de origem, ou a origem vegetal ou a origem mineral. Então, olha só, a madeira, por exemplo, qual é a origem dela? É uma origem vegetal. Os papéis, né? Qual é a origem do papel? O papel, ele tem origem vegetal, porque ele é feito de árvores, não é verdade? E o vidro? Qual é a origem do vidro? A origem do vidro é a origem mineral, porque ele tem uma origem lá no início, é uma espécie de areinha que é passada por todo um processo até chegar à constituição do vidro. E os metais, as panelas, o aço, a origem deles também é mineral. E os teixos, pessoal? Os panos que nós utilizamos, vários tipos de pano, esses podem ser tanto de origem mineral, como também de origem vegetal. Legal isso, né? Continuando, pessoal, nós podemos observar algumas propriedades através do contato. Observem aqui comigo. Vamos pegar dois materiais aqui, dois objetos. Nós temos aqui uma folha de sulfite e nós temos uma tampa de madeira. Desses dois objetos, qual vocês acham que é o mais duro? Seria a folha ou seria essa tampa? Através do contato, eu posso determinar que, entre eles, o mais duro é a tampa de madeira. Qual é o mais leve? Olha só, se eu colocar eles na palma da minha mão, né, através do contato, eu consigo perceber, não exatamente a quantidade, mas eu sei que a folha ela é mais leve do que a tampa de madeira. Qual é o mais frágil? Olha só, se por acaso eu apertar, não é? Qual deles tem a probabilidade maior de estragar? Se eu apertar e amassar a folha ou se eu apertar e amassar a tampa de madeira? A gente observa que o mais frágil é a folha de papel, não é? Qual é o mais resistente? Já testamos, né? Se eu não conseguir amassar a folha de madeira, ela é mais resistente do que a folha de papel. E nós temos também qual é o mais denso. Vocês lembram, pessoal, que a densidade é o que nós observamos de um material em relação ao outro? Por exemplo, vamos fazer em relação à água. Se eu colocar esses dois objetos na água, qual é que tem a maior probabilidade de afundar e qual tem a maior probabilidade de flutuar dentro da água? E aí a gente pode observar qual é o mais denso. Legal isso, né, pessoal? Agora, pessoal, que já entendemos o que é material e que os mesmos podem ser de origem natural ou artificial e que através até mesmo do contato podemos observar algumas diferenças entre os objetos, vamos conhecer quais são as propriedades físicas dos materiais. Começando pela densidade.
Observem aqui essas duas massinhas, tá? Elas têm a mesma massa, porque possuem o mesmo peso, correto? Olha só, pessoal, se eu pegar essa massinha amarela, que tem a mesma quantidade da branca, e eu vou mudar a forma que essa massa está distribuída. Aqui eu tenho uma bolinha bem compacta e aqui eu vou fazer uma espécie de um barquinho. Vamos ver o que acontece? Vamos colocar primeiro o barquinho na água. Olha, ele flutuou. E a bolinha? Ela afundou. Sabe por quê, pessoal? Quando eu modifiquei a distribuição da massa, eu tornei esse objeto menos denso do que a água. Por isso que ele flutuou. Já a bolinha, que está toda compactada, ela ficou mais densa do que a água, por isso que ela afundou. Mas a massa, tanto da amarela como da branca, é a mesma. E é assim que nós definimos densidade. Agora, pessoal, vamos falar sobre resistência. Uma outra propriedade física dos materiais. Aqui nós temos um prego e um palito de picolé. Se eu tentar quebrar o prego ao meio, eu não vou conseguir, pessoal. Ele é feito de metal. Entretanto, se eu pegar o palito de picolé e tentar quebrá-lo ao meio, eu consigo, pois a resistência do metal é maior que a resistência da madeira. Agora, pessoal, vamos falar de outra propriedade, a elasticidade. Entre esses dois pedaços aqui, ó, eu tenho um pedaço de corda e esse pedaço de elástico. Podemos ver, pessoal, que o elástico tem uma elasticidade maior, pois eu consigo alterar a sua forma original sem deformá-lo. Eu estico e ele retorna à sua forma original. Entretanto, a corda eu não consigo esticar ela, porque ela tem uma resistência. Então, assim, o elástico possui uma elasticidade, que também é uma propriedade física dos materiais. Uma outra coisa que temos é a dureza. Olha só, eu tenho aqui uma folha e tenho um vidro de cola, certo? Se eu pegar um lápis e tentar riscar a superfície da cola, eu não vou conseguir. Entretanto, se eu riscar o papel, eu consigo. Sabe por quê, pessoal? Porque quanto mais o corpo tem dureza, menos eu consigo riscá-lo utilizando um outro material. Agora, pessoal, vamos falar sobre magnetismo. Eu tenho aqui o que nós chamamos de ímã. Se eu aproximar essa tesoura a este pedacinho aqui de metal, que é o ímã, ele irá grudar a ele. E isso acontece porque esse metal possui magnetismo, ou seja, uma capacidade de atrair metais a ele. Agora, pessoal, vamos falar de condutibilidade, que pode ser térmica ou elétrica. Temos aqui um carregador de celular, um fio de carregador de celular, né? Esse carregador, ele aqui em volta, ele é emborrachado, ele tem essa borrachinha aqui branca que envolve ele. Mas do lado de dentro, ele tem fios de cobre.
E aí, pessoal, o cobre é um excelente condutor elétrico, por isso que nós utilizamos para carregar os nossos celulares. Temos também aqui, pessoal, uma panela, que utilizamos para fazer comida. A panela, pessoal, que é feito de metal, é um excelente condutor térmico. Algumas dessas propriedades já foram estudadas por nós. É o caso da densidade e da resistência. As demais iremos aprofundar nossos estudos nas próximas aulas. E se falamos tanto em origem dos objetos, que tal conhecermos como é feito o copo de vidro com o Manual do Mundo? Então vamos lá, pessoal? Hoje a gente está aqui em Suzano, na Grande São Paulo, para mostrar para vocês como é feito um copo de vidro. Bora ver! A gente está na fábrica da Nadir Figueiredo. Para entrar aqui só com bota de proteção, jaleco e capacete. Essa aqui é a matéria-prima principal do vidro, é mais ou menos 70% da composição do vidro vem dessa areia. É uma areia bem fininha, muito mais fina do que uma areia de praia. Ela tem pouco ferro na composição e essa areia que é usada aqui em Suzano, ela vem de Descalvado, que é no interior de São Paulo. Deve ser boa para fazer uma ampulheta, hein? É da areia que vem a sílica, uma mistura de silício com oxigênio, que é chamada quimicamente de dióxido de silício. Essa duna aqui é de barrilha, é a substância que fornece o sódio para o vidro, é a segunda matéria-prima mais importante. Essa aqui eu não posso colocar a mão porque ela é muito alcalina, então pode machucar a minha mão. O nome químico da barrilha é carbonato de sódio. A principal função dela no vidro é baixar o ponto de fusão do silício, fazer o silício ficar mais fácil de derreter. E a terceira matéria-prima mais importante para o vidro é o calcário. É do calcário que vai ser tirado o cálcio. O calcário a gente já viu no vídeo em que a gente mostra como é feito o cimento e ele é tirado em jazidas no Brasil mesmo. Desse material, a fábrica vai aproveitar o óxido de cálcio. É ele que vai fazer o vidro ficar resistente à água. Uma coisa bacana é que o próprio vidro serve de matéria-prima. Então tudo que a fábrica rejeitar, que quebrar, que não der certo durante a fabricação, volta para cá e vai ser 100% reciclado. Uma coisa legal é que 1 kg de vidro que entra aqui é exatamente 1 kg de vidro que sai na ponta da linha de produção. Ele é totalmente aproveitado. A maior parte dos ingredientes do vidro é bombeada com ar comprimido até o forno, que derrete tudo usando gás natural e oxigênio puro. O forno fica na parte de cima da fábrica e chega até 1500 graus Celsius. Nessa temperatura, o vidro é uma massa líquida e brilhante. A gente tirou um pouquinho só para você ter uma ideia. As máquinas que moldam o vidro ficam embaixo. Para cada objeto, uma quantidade diferente de massa pinga lá do forno e desce escorregando até uma forma. Como essa massa é bem pesada, ela desce muito mais rápido do que se fosse uma gota d'água. Depois que cai na parte de baixo da forma, uma espécie de martelo faz a parte de dentro do objeto. Em poucos segundos ele já endurece e sai no seu formato final, mas aqui nesse pote dá pra ver ali na base que o vidro ainda tá muito quente. Alguns objetos têm um tratamento especial. Nas taças, por exemplo, a haste é feita quando o vidro ainda está mole. A parte de cima fica presa enquanto a base desce e forma um pedaço de vidro esticado, como se fosse um queijo, e isso endurece e se transforma na haste. Nos potes também acontece uma coisa diferente. O vidro entra na forma e a máquina injeta ar comprimido, dá um soprão lá dentro para ele ficar na forma certa. Depois que o vidro sai da forma, ele ainda passa por uma requeima. O fogo vai derreter qualquer imperfeição que tenha ficado na parte de fora do vidro. Ele está bem lisinho, não machucar a sua boca. A última etapa é o recozimento, que também é feito dentro de um forno. Isso vai deixar o vidro mais seguro, vai diminuir a chance dele quebrar. Quando os copos, os potes ou as taças estão prontos,
eles ainda passam por algumas inspeções manuais e outras automáticas para ver se não tem nenhum defeito. Se for encontrada alguma coisa errada, o vidro é separado e volta para o começo da linha de produção. E as peças que estão perfeitas são colocadas em caixas de papelão e um robô organiza em pallets para o transporte. E aquela areia, a barrinha e o calcário que a gente viu lá no comecinho se transformaram nisso aqui. Nós vídeos que te mostram de cabo a rabo como as coisas são feitas. Esse aqui, no menor do mundo. Esse negócio tá quente pra caramba. Legal, né, pessoal? E olha só, já que nós vimos agora nesse vídeo a origem do nosso copo de vidro, que tal fazermos outras pesquisas aí em casa para descobrir a origem de outros materiais dos quais nós estamos estudando? Não é, pessoal? Ótimo tema para pesquisa aí para casa, certo? Todos os objetos que conhecemos e está ao nosso redor têm uma origem, seja ela natural ou artificial. Da mesma forma que muitos dos brinquedos que conhecemos. As bonecas de pano já foram um grande sucesso na vida de muitas crianças. E hoje elas foram substituídas por bonecas de plástico. Mas olha só, essa história da origem das bonecas de pano, nós iremos realizar na próxima aula, tá certo? Então não percam, porque na próxima aula nós temos uma história incrível sobre as bonecas de pano e também uma outra atividade. Agora, pessoal, vamos aos nossos desafios de matemática utilizando o tema boneca de pano. O nosso primeiro desafio é: o dono de uma loja de brinquedos comprou uma boneca por R$ 11,50 e vendeu essa mesma boneca por R$ 13,40. Para cada boneca que vendeu, o dono da loja tem o lucro de quantos reais? Então, pessoal, nós queremos saber qual é o lucro por cada boneca vendida. Então, nós temos que fazer a diferença entre o valor que a boneca está sendo vendida com o valor que a boneca foi comprada. E para isso, nós vamos utilizar o nosso quadro. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui o nosso primeiro desafio. A boneca, pessoal, ela foi vendida a um valor de R$ 13,40 e ela foi comprada a R$ 11,50. Para eu saber o lucro nessa transação aqui, eu vou subtrair os 11,50 de 13,40. Então, vamos lá? Lembrando, com os números decimais, nós trabalhamos vírgula embaixo de vírgula. Vocês se lembram disso? Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 4 menos 5, não poderemos. Então, eu venho aqui, né, no 3, que é a unidade, vou desagrupá-lo e vou mandar para cá 10 décimos, correto? Esses 10 décimos nós iremos somar com o 4. Então, teremos aqui 14, correto? E 14 menos 5 é igual a 9. Aqui nós desagrupamos uma unidade, não foi? Então sobrou 2. 2 unidades menos uma que está aqui, teremos uma unidade. 1 menos 1, que seria as dezenas, nós temos 0. Vírgula, vírgula, e aqui nós vamos colocar a vírgula. Ou seja, o lucro obtido por cada boneca vendida é de R$ 1,90. Agora vamos ao nosso próximo desafio. Se o dono desta loja
vender 10 bonecas destas, qual será o lucro obtido? Então, pessoal, olha só, nós já sabemos que para cada boneca ele obtém um lucro de R$ 1,90, que foi o cálculo do desafio anterior. Agora nós queremos saber se são 10 bonecas a R$ 1,90, então nós podemos fazer o seguinte: R$ 1,90 vezes 10, correto? Então, nós iremos calcular uma multiplicação bem simples. Olha só, primeiro nós vamos multiplicar com zero. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 1, 0. Agora que nós já usamos a unidade aqui, nós não iremos utilizar a unidade aqui. Vamos começar pela casa das dezenas. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. E agora eu vou somar tudo. Então vai ficar 0, 0, 9 e 1. Correto? Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então aqui eu vou contar 2 casas e vou colocar a vírgula. E eu sei que o lucro na venda de 10 bonecas, sendo que cada uma tem um lucro de R$ 1,90, será de R$ 19. Mas, pessoal, eu precisaria fazer todo esse cálculo aqui? Não, não é verdade? Se eu quero 1,90 vezes 10, bastava eu repetir o valor que está em cima, 1,90, e acrescentar um zero do 10, que é esse zero aqui, correto? E aí eu contaria 2 casas e acharia R$ 19. Muito mais simples e mais fácil, não é verdade? E chegamos ao final de mais uma aula. Mas hoje foi muito legal, não é mesmo? Porque entendemos o que são as propriedades dos materiais e que todos os objetos têm uma origem, natural ou artificial. Fizemos alguns desafios de matemática relacionados à origem das bonecas. E não se esqueça, semana que vem vamos continuar falando sobre essa origem das bonecas de pano. Então agora, não se esqueçam, anotem todas as dúvidas para tirar com o seu professor de forma presencial ou através das mídias. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e as disponibilizadas pelo seu professor. E tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.